Uma pergunta que tem chegado aqui no canal é: qual é o status socioeconômico dos primeiros cristãos? Os primeiros cristãos eram apenas e tão somente pobres e iletrados? Ou nós podemos pensar ainda nas primeiras gerações indivíduos que advinham de status sociais mais elevados? E essa é uma questão interessantíssima, porque alguns filmes, como o de Paolo Pasolini, de 1964, martelam na ideia de que esse é um movimento de Jesus fortemente impactado por pessoas pobres, desdentadas. E o que eu quero discutir aqui com vocês é que a gente precisa primeiro pensar essa diferenciação entre os espaços rurais e os espaços urbanos e entender que os próprios textos, tanto canônicos como extracanônicos, além da cultura material, nos dão evidências de que essas primeiras gerações de um movimento, como diria André Chevitarese, de Jesus sem Jesus, já tem uma forte presença de indivíduos de status sociais dos mais variados. Mas isso nós vamos ver após a vinheta. A partir do século XIX, vai se generalizar de que os primeiros cristãos eram um grupo, em sua totalidade, formado por indivíduos pobres. E tanto Ronald Stark quanto Wayne Mix, que são um dos autores que compõem a bibliografia que eu estou deixando aqui na descrição, está sinalizando que quem é um grande responsável, ou melhor, uma escola responsável por estar formando esse tipo de pensamento que vai ser reproduzido por algumas décadas do século XX, é a escola marxista, que também vai estar lendo esse material cristão e produzindo uma leitura sobre o que foi o cristianismo antigo. E aí eu chamo mais especificamente Friedrich Engels e o Karl Marx, que vão estar dizendo que o cristianismo antigo foi um movimento de proletários contra a opressão de Roma. Acompanhando esse raciocínio, Adolf Deissmann, iniciozinho do século XX, ali por volta de 1910, 1911, também vai estar falando que esse cristianismo, a partir de uma análise que ele faz das cartas paulinas, de que a escolha do grego acionado por Paulo seria uma característica do perfil socioeconômico das comunidades paulinas. Logo, para Deissmann, os primeiros cristãos também eram compostos por indivíduos pobres e iletrados. Então percebam, dois autores aí do século XIX, virados do século XX, têm um pensamento afirmando de que os primeiros cristãos eram apenas e tão somente pobres e iletrados. Porém, quando a gente olha para a documentação cristã, seja canônica ou extracanônica, e também se atenta à cultura material, essas afirmações parecem bastante problemáticas. Além disso, nós também precisamos lembrar que há uma diferença aí de um movimento de Jesus e um movimento de Jesus sem Jesus, como diria André Leonardo Chevitarese, em que esse movimento de Jesus é um movimento rural, é um movimento de caráter campesino. Mas o movimento de Jesus sem Jesus, o movimento de Paulo, por exemplo, é um movimento essencialmente urbano. A gente precisa então se atentar à realidade dessas cidades, dessas urbes, aonde a gente percebe que há uma diversidade cultural e econômica, que é o papo daqui. E para a gente ver como que isso aparece nas fontes, eu de imediato queria acionar aqui para vocês
o passo de 1 Coríntios, em que a gente lê o seguinte, como eu estou projetando agora aí na tela. Vede, pois, que sois irmãos, vós que recebestes o chamado de Deus. Não há entre vós muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de família prestigiosa. Então, Paulo nos dá indícios para estar falando sobre essa realidade socioeconômica dos cristãos de Corinto. Os cristãos de Corinto, segundo Paulo, não muitos eram de família prestigiosa. Mas atenção, não muitos não significa dizer que não havia nenhum. O texto chama atenção para o fato de que há sim membros, há sim integrantes desses cristãos de Corinto que contém uma realidade financeira superior a outros integrantes que estão nessas assembleias. Então, isso é um dado interessante porque a carta de 1 Coríntios, ela é escrita ali por volta de meados da década de 50, aonde a gente tem um relato de Paulo falando que há uma diversidade existente no interior dessas casas, igrejas de Corinto. E isso, inclusive, faz sentido quando a gente para pensar em dois aspectos. O primeiro deles é que as casas em que os cultos acontecem, elas precisam estar sendo cedidas por alguém. Então, ao ponto de que você ter um integrante que cede o espaço ou um ambiente da sua casa para a reunião, isso já demonstra uma certa condição financeira desse indivíduo. O segundo aspecto é que nós temos numa outra carta paulina, mais especificamente em Romanos 16, 23b, como eu estou projetando aí agora, a menção a um certo Erasto, onde esse Erasto é apontado como tesoureiro da cidade. Ora, se ele é tesoureiro, isso também já marca um status acima de indivíduos como sapateiros, como escravos, já pontuados por Celso, um autor do século II. Agora, essa passagem de Romanos, ela é ainda mais interessante porque no século passado foi descoberto uma inscrição latina em Corinto fazendo menção a Erasto, essa inscrição que vocês estão vendo agora. Essa inscrição fala de um Erasto que também faz uma espécie de uma obra pública na cidade usando seus próprios recursos financeiros. Essa epigrafia, junto com a passagem de Romanos, foi bastante discutida por diferentes autores, por diferentes especialistas no campo do cristianismo antigo. E a conclusão que tem sido apontada é que esse é o mesmo Erasto citado por Paulo. Ora, então a gente começa a redesenhar a comunidade de Corinto, em que a gente percebe que um tesoureiro frequenta essa casa-igreja. E esse tesoureiro, além dele ser uma figura pública, ele tem recursos, ele tem dinheiro suficiente para bancar uma obra, uma reforma. Porém, não para por aí. Se a gente continua atento às informações que advêm tanto da literatura cristã quanto da literatura não cristã, a gente começa a perceber uma realidade bem mais ampla desses primeiros cristãos. E aí eu dou um destaque às mulheres, onde nós temos uma forte presença de mulheres atestadas entre esses primeiros cristãos, tanto por autores cristãos como autores não cristãos, e
a gente percebe que essas mulheres que estão ingressando no cristianismo, de um modo geral, elas também detêm recursos financeiros. E alguns exemplos eu estou projetando agora em tela. Vocês estão vendo aí o caso de Pomponia Gretina. Pomponia é um caso interessante porque Pomponia vai ser citada por Tácito na década de 50, passando por um processo por praticar superstição. Nós temos o caso também de Júlia Severa, em que ela é uma figura tão importante como Pomponia. Júlia Severa, ela, além de ser apontada como uma sacerdotisa, ela também foi responsável por estar fazendo a reforma de uma sinagoga. Nós temos também o caso de Lídia, que é citada em Atos 16, 13, 15, e o caso de Lídia é muito interessante porque Lídia é apontada como uma vendedora de púrpura. Púrpura é um produto bastante valioso, então se ela é uma comerciante desse material, isso significa dizer que ela também é uma mulher que tem status social relativamente mais alto. E por fim, o caso de Febe, que é citado em Romanos 16, 1. É interessante vocês se atentarem à expressão em grego que Paulo aciona para Febe. Ele chama ela de protastes. Protastes marca exatamente uma condição socioeconômica de Febe, que dava condições suficientes de Febe ser uma patrocinadora, uma benfeitora de Paulo. E esses exemplos são interessantíssimos, então, porque demandam uma releitura sobre essas fontes, de forma que nós possamos enxergar, então, que a ideia de um cristianismo composto apenas por pessoas pobres, ele não se verifica do ponto de vista documental. Bem, galera, era isso. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar um like e quem ainda não é membro, é só escolher sua categoria. E até a próxima!